O silêncio no salão de festas era tão pesado que dava para cortar com uma faca. Marina estava lá, parada no meio de todo mundo, com seu vestido vermelho que ela tinha escolhido com tanto carinho, enquanto 200 pessoas olhavam para ela com aquela cara de quem tá vendo um acidente de carro acontecendo. Então é verdade mesmo? A voz da Patrícia, a chefe do RH, cortou o ar. Nossa, queridinha do escritório tá namorando... Qual é o nome dele mesmo? Carlos, o cara que limpa nossos banheiros? A risada que veio depois foi tipo um soco no estômago. Você já passou por isso? Já sentiu todo mundo que você achava que era seu amigo transformar a pessoa que você ama numa piada? Pois é, Marina estava vivendo esse pesadelo ao vivo, na festa de fim de ano da empresa, bem ali no Hotel Fasano, o mais chique de São Paulo. Pelo menos o banheiro do andar dela deve estar sempre brilhando. Alguém gritou lá do fundo. E todo mundo riu ainda mais alto. Marina apertou a taça de champanhe com tanta força que os dedos dela ficaram brancos. Do lado dela, Carlos continuava calmo, com aquela paz que sempre deixava ela intrigada. Como ele conseguia? Como ficava ali parado, quase sorrindo, enquanto era humilhado por gente que nem conhecia ele de verdade. Mas deixa eu te contar como tudo começou do início. Porque pode acreditar, nada nessa história é do jeito que parece. Nos próximos minutos, você vai descobrir que o amor de verdade pode estar escondido no lugar mais improvável do mundo e que as aparências... Cara, as aparências enganam de um jeito que você nem imagina. Sabe o que é engraçado sobre preconceito? A gente jura de pé junto que não tem, que é super moderno, cabeça aberta e tal. Mas quando a vida te testa de verdade, quando você precisa escolher entre o que seu coração sente e o que todo mundo espera de você, aí o bicho pega. E foi exatamente isso que rolou com Marina Cavalcante, 32 anos, formada em administração, trabalhando como executiva numa das maiores empresas do Brasil. Você precisa entender uma coisa. Marina não era nenhuma bobinha sonhadora. Pelo contrário, era aquele tipo de mulher que chegava no trabalho às 7 da manhã e saía depois das 10 da noite, que respondia mensagem de trabalho no domingo e acordava com o celular da empresa tocando. Amor? Isso era coisa para quem tinha tempo sobrando? Ou pelo menos era o que ela achava. Mas para entender como Marina chegou nesse ponto, sendo zoada na frente de toda a elite empresarial de São Paulo, a gente precisa voltar 6 meses no tempo. 6 meses antes daquela noite terrível no Fasano, Marina Cavalcante era uma mulher completamente diferente. Ou melhor, era exatamente a mulher que todo mundo esperava que ela fosse. Segunda-feira, 7 da manhã em ponto. Marina entrava no prédio espelhado da Nexus Corporation, na Avenida Faria Lima, salto alto ecoando no mármore do saguão, maleta de couro na mão direita, celular colado na orelha esquerda. Não, a reunião com os japoneses é às 9. Confirma com a tradutora, por favor. E manda o relatório pro meu e-mail agora. Você conhece esse tipo, né? Aquela pessoa que parece ter nascido para ser executiva. Roupa sempre impecável, cabelo sempre no lugar, vida sempre sob controle. Marina era assim, pelo menos por fora. Marina, minha filha, você já tem 32 anos. A voz da mãe dela ainda ecoava da ligação do dia anterior. A Júlia casou com aquele médico lindo. A Fernanda tá noiva do advogado. E você? Vai ficar pra titia? Era sempre a mesma cobrança. Família, amigos, todo mundo tinha uma opinião sobre a vida amorosa dela. Ou melhor, sobre a falta de vida amorosa. O problema é que os caras que apareciam eram sempre os mesmos. Filhinhos de papai metidos a empresários, médicos arrogantes, advogados que só falavam de si mesmos. Marina preferia ficar sozinha do que aturar esse tipo de gente. Foi numa terça-feira qualquer que tudo mudou. Marina estava correndo pro elevador, equilibrando o notebook, o celular e um café gigante do Starbucks. Você já sabe o que vai acontecer, né? Pois é, o salto prendeu no vão do elevador, ela tropeçou e o café voou. Mas não voou no chão, não. Voou direto em cima de alguém. Ai, meu Deus. Desculpa, mil desculpas. Marina olhou pro estrago. O café tinha encharcado o uniforme cinza de um dos funcionários da limpeza. Calma, não foi nada. A voz era tranquila, quase divertida. Pelo menos era café, não? Podia ser coisa pior. Marina finalmente olhou pro rosto do cara. Carlos, segundo o crachá, uns 35 anos, talvez. Cabelo escuro meio bagunçado, barba por fazer e uns olhos. Cara, uns olhos que pareciam estar rindo de alguma piada interna. Deixa eu pagar a lavanderia, pelo menos. Marina pegou a carteira. Não precisa. A empresa fornece o uniforme. Eu pego o outro lá embaixo. Ele se abaixou para ajudar ela a juntar as coisas que tinham caído. Aristóteles? Marina parou. O quê? Carlos estava segurando o livro que tinha caído da bolsa dela. Ética a Nicômaco. Leitura pesada para uma terça de manhã. Você conhece Aristóteles? Ele deu de ombros. Eu leio bastante. Sabe como é? Muito tempo livre entre um andar e outro. Devolveu o livro para ela. Mas se me permite a sugestão, o Marco Aurélio é mais prático pro dia a dia corporativo. Meditações, já leu? Marina ficou ali parada, sem saber o que dizer. Um faxineiro citando filosofia estoica às 7:30 da manhã? Bom, eu preciso trocar de roupa. Tenha um bom dia, dona.
Marina. Só Marina. Marina, ele sorriu. Prazer, eu sou o Carlos. O cara que você acabou de batizar com café. E foi assim que começou. Nada de velas, jantar romântico ou app de namoro. Foi com café derramado e Aristóteles. Nas semanas seguintes, Marina começou a reparar nele. Carlos estava sempre por ali, limpando o corredor, esvaziando as lixeiras, trocando a água do bebedouro. Mas o que chamava a atenção era que ele sempre tinha um livro no bolso. E não era qualquer livro. Era coisa séria. Dostoiévski, Machado de Assis, Carl Sagan. Você realmente lê tudo isso? Marina perguntou um dia, encontrando ele no terraço durante o horário de almoço. Por que a surpresa? Pobre não pode gostar de ler? Ele falou brincando, mas Marina ficou vermelha. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei. Carlos sorriu. Desculpa. É que as pessoas sempre ficam chocadas. Como se limpar banheiro e ter cérebro fossem coisas incompatíveis. Eles começaram a conversar mais. Sempre encontros casuais, no corredor, no elevador, no terraço. Carlos era diferente de qualquer pessoa que Marina conhecia. Ele falava sobre a situação política da Venezuela com a mesma facilidade que explicava a melhor forma de tirar mancha de café da roupa. Conhecia a teoria do caos e sabia fazer o melhor pão de queijo do mundo. Como você sabe tanta coisa? Marina perguntou uma vez. YouTube, biblioteca pública e curiosidade. As 3 melhores universidades do mundo e todas de graça. O problema começou quando Marina percebeu que estava esperando por esses encontros. Que chegava mais cedo no trabalho na esperança de cruzar com ele. Que o coração acelerava quando ouvia a voz dele no corredor. Pelo amor de Deus, Marina, cai na real. Ela falava para si mesma no espelho do banheiro. Ele é o faxineiro. O que as pessoas vão pensar? Mas aí ela lembrava das conversas. Carlos explicando a crise econômica global melhor que muitos economistas que ela conhecia. Carlos citando Shakespeare para explicar um dilema ético que ela estava enfrentando no trabalho. Carlos fazendo ela rir com histórias da infância dele no interior. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou de vez. Marina estava no terraço chorando. Tinha acabado de perder um cliente importante por causa de um erro besta. Achou que estava sozinha. Dia difícil? Carlos apareceu com 2 copos de café. Você não devia estar aqui. O terraço é só para executivos. Então me denúncia. Ele sentou do lado dela. Ou aceita o café e me conta o que aconteceu. Marina contou. E Carlos ouviu. Não tentou dar solução. Não minimizou o problema, não falou que tudo ia ficar bem. Só ouviu. E quando ela terminou, ele disse: sabe qual é a diferença entre você e eu, Marina? Você erra e acha que o mundo vai acabar. Eu erro e sei que amanhã tem outro dia. Você precisa aprender a ser mais como eu. Mais humilde, você quer dizer? Não, mais humana. Foi nesse momento que Marina soube. Ela estava ferrada. Estava se apaixonando pelo faxineiro da empresa. As semanas viraram meses. Os encontros casuais viraram combinados. Te vejo no terraço meio-dia? Virou código deles. Marina descobriu que Carlos morava com a mãe doente, que sustentava 2 sobrinhos, que tinha largado a faculdade para trabalhar. Mas também descobriu que ele falava 3 idiomas, que tinha lido mais livros que todos os executivos da empresa juntos, que tinha uma visão de mundo que deixava ela fascinada. Por que você não tenta algo melhor? Ela perguntou uma vez. Com sua inteligência poderia ser qualquer coisa. Carlos ficou quieto por um tempo. Você acha que limpar banheiro é indigno? Não foi isso que eu disse. Marina, todo trabalho tem dignidade se for feito com dignidade. Eu não tenho vergonha do que faço. A pergunta é, você tem? Era a pergunta de $1 milhão. Marina tinha vergonha quando imaginava apresentando Carlos pros pais, pros amigos, pros colegas. O que ela sentia? O teste veio mais rápido do que ela esperava. Numa sexta-feira, Patrícia do RH viu os 2 conversando no terraço. Marina rindo, tocando o braço dele. Segunda-feira, o escritório inteiro já sabia. Marina, é sério isso? Juliana, sua suposta melhor amiga do trabalho, perguntou. Você e o faxineiro? O nome dele é Carlos. Que seja. Marina, pensa bem. Você é executiva sênior. Tem um futuro brilhante aqui. Quer jogar tudo fora por causa de alguém que me faz feliz? De alguém que não é do seu nível? Foi aí que Marina tomou a decisão. Sabe, Ju? Você tem razão. Carlos não é do meu nível. Ele é muito melhor. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Marina Cavalcante, a executiva perfeita, estava namorando o faxineiro. Os cochichos começaram imediatamente. As risadinhas. Os olhares. Carlos percebeu, claro. Você não precisa passar por isso, Marina. Eu escolho passar por isso. Eu escolho você. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Mãos calejadas de trabalho, mas gentis como Marina nunca tinha sentido. Tem certeza? Porque vai piorar antes de melhorar. Como você sabe? Carlos deu aquele sorriso misterioso. Eu sei das coisas. Confia em mim. Foi então que Marina tomou uma decisão que mudaria tudo.
Marina decidiu que não ia mais esconder. Se estava apaixonada por Carlos, o mundo que soubesse. Mas você sabe como é, né? A gente acha que tá preparado para enfrentar o preconceito até ele bater na nossa porta. O primeiro teste veio no almoço de segunda-feira. Marina entrou no refeitório executivo com Carlos do lado. Sim, ela levou ele para almoçar no andar dos executivos, onde uma salada custava R$ 50 e todo mundo fingia que estava numa reunião super importante, mesmo quando estava só fofocando. O silêncio foi instantâneo. Tipo quando o DJ para a música no meio da festa. Todo mundo olhando, ninguém falando. Marina! Carlos sussurrou. Eu não posso almoçar aqui, você sabe disso. Pode sim. Você tá comigo. Eles sentaram. O garçom veio, claramente desconfortável. Senhora Marina e... Senhor, o que vão querer? 2 pratos do dia, por favor. Marina respondeu, segurando a mão de Carlos em cima da mesa. Pronto. Declaração feita. Você consegue imaginar o zum zum zum? Era tipo jogar uma bomba de fofoca no meio do escritório. Em 15 minutos, todo mundo já sabia. Em 1 hora, tinha gente tirando foto. Em 2 horas, o chefe dela ligou. Marina, sala de reunião. Agora. Roberto Sampaio era o tipo de chefe que você vê em filme. Terno caro, cabelo grisalho perfeitamente cortado, relógio que custava mais que um carro popular. Marina, você é uma das nossas melhores executivas. Obrigada, Roberto. Mas essa situação pode afetar sua imagem profissional. A imagem da empresa. Que situação? Você sabe do que eu tô falando. Esse relacionamento inadequado. Marina sentiu o sangue subir. Inadequado por quê? Porque ele ganha menos que eu. Porque ele trabalha com as mãos. Marina, seja razoável. Você tem reuniões com CEOs, jantares com investidores. Como vai levar ele para esses eventos? Do mesmo jeito que eu levaria qualquer namorado. De carro, provavelmente. Roberto não achou graça. Estou tentando te ajudar. Pensa na sua carreira. Eu tô pensando na minha vida. Saiu da sala tremendo. Mas não de medo. De raiva, Carlos estava esperando ela no terraço. Sempre no terraço, o lugar secreto deles, que agora não era mais secreto. Me mandaram embora, ele disse calmo como sempre. O quê? Calma, não foi por sua causa. Quer dizer, não oficialmente? Disseram que estão cortando gastos, que vão terceirizar a limpeza. Isso é mentira. Eu vi o relatório, não tem corte nenhum. Eu sei. Carlos abraçou ela. Mas tá tudo bem. Como tá tudo bem? Você perdeu o emprego por minha causa. Marina, olha pra mim. Ele segurou o rosto dela. Eu já sabia que isso ia acontecer. Tá tudo sob controle. Como assim sob controle? Você tem sua mãe pra cuidar, seus sobrinhos. Confia em mim. Eu sempre tenho um plano B. Era sempre assim com Carlos. Essa calma inexplicável, como se ele soubesse algo que mais ninguém sabia. Marina não entendia, mas confiava. Tinha que confiar. As semanas seguintes foram um inferno. Sem Carlos no escritório, Marina virou o alvo principal das fofocas. Ninguém falava na cara dela, claro. Era tudo pelas costas, sussurros que paravam quando ela chegava, risinhos quando ela passava. Você viu? Ela tá usando uma bolsa mais simples. Deve estar economizando para sustentar o namoradinho. Marina ouviu Patrícia comentando no banheiro. Coitada. Jogou a vida fora por um homem que nem ensino médio deve ter. Respondeu outra. Marina quase entrou para confrontar elas. Quase. Mas lembrou do que Carlos sempre dizia. Quem briga com porco sai sujo e o porco sai feliz. Eles continuaram se encontrando fora do trabalho. Carlos arrumou emprego numa biblioteca municipal. Ganhava ainda menos, mas parecia mais feliz. Pelo menos agora eu posso ler no trabalho oficialmente, ele brincou. Foi num desses encontros que Marina conheceu o outro lado de Carlos. Ele levou ela para jantar na casa da mãe dele, num bairro simples da Zona Sul. A casa era pequena, mas impecável. A mãe, Dona Maria, era uma senhora doce que tratou Marina como se fosse da família desde o primeiro segundo. Carlos falou tanto de você, a moça executiva que não tem frescura. Mãe, que foi? É verdade. Você não faz ideia como é raro encontrar gente como a Marina, rica, mas sem nariz empinado. Eu não sou rica, Dona Maria. Filha, você ganha em 1 mês o que meu Carlos ganha em 6. Se isso não é ser rica, eu não sei o que é. Foi uma noite reveladora. Marina viu as fotos de Carlos criança. Descobriu que o pai dele tinha morrido quando ele tinha 10 anos. Que ele teve que começar a trabalhar com 14. Que desistiu de muitos sonhos para cuidar da família. Ele era o melhor aluno da escola, Dona Maria contou. Tinha bolsa para estudar numa universidade federal, engenharia. Mas aí eu fiquei doente. Os meninos da minha irmã ficaram órfãos. Carlos assumiu tudo. Marina olhou para Carlos, que estava brincando com os sobrinhos no quintal. Como ela nunca tinha percebido. Toda aquela inteligência, todo aquele conhecimento, Carlos poderia ter sido qualquer coisa. Escolheu ser o herói da família dele. Você é feliz? Marina perguntou mais tarde, quando ele levou ela para casa. Por que a pergunta? Sua mãe me contou. Sobre a faculdade, sobre tudo que você desistiu. Carlos parou o carro. Marina, eu não desisti de nada. Eu escolhi. Escolhi minha família. Escolhi meu caminho. E agora? Ele pegou a mão dela. Escolhi você. Mas, Carlos, você poderia ter sido engenheiro? Poderia, deveria, teria. Essas palavras são prisões, Marina. Eu sou quem eu sou. A pergunta é, você consegue amar quem eu sou, não quem eu poderia ter sido? Marina beijou
beijou ele como resposta. Mas no fundo, uma vozinha chata ficava perguntando: e seus pais? E seus amigos? E seu futuro na empresa? A resposta veio no jantar de aniversário da mãe dela 2 semanas depois. Então, Marina, vai trazer alguém especial? A mãe perguntou no telefone. Vou, mãe. Meu namorado. Namorado? Você não me contou nada. Quem é? O que ele faz? De que família ele é? Marina respirou fundo. O nome dele é Carlos. Ele trabalha numa biblioteca. E a família dele é maravilhosa. Biblioteca? Ele é bibliotecário? Que interessante. Deve ser muito culto. Marina não corrigiu. Tecnicamente não era mentira. Carlos trabalhava numa biblioteca. Só não disse que era como auxiliar de limpeza. O jantar foi num sábado. Restaurante chique no Itaim, daqueles que o garçom explica cada ingrediente do prato como se fosse uma aula de química. Os pais dela, a irmã com o marido médico, o irmão com a namorada advogada e Carlos com a única roupa social que tinha. Então, Carlos, o pai dela começou. Marina disse que você trabalha com livros. De certa forma, sim. E qual sua formação? Vida, senhor Cavalcante. Minha formação é a vida. O silêncio foi constrangedor. Marina viu a mãe trocar olhares com o pai. A irmã cutucou o marido. O irmão fingiu checar o celular. Entendo. O pai continuou. E seus planos pro futuro? Ser feliz. Fazer a Marina feliz. Cuidar da minha família. Mas profissionalmente falando, eu trabalho, ganho meu dinheiro honestamente, não devo nada pra ninguém. Não é o suficiente? O jantar foi ladeira abaixo a partir daí. Perguntas passivo-agressivas, comentários sutilmente ofensivos, comparações desnecessárias. Carlos aguentou tudo com uma dignidade que Marina nunca tinha visto. Quando saíram, a mãe dela puxou ela de canto. Marina, que loucura é essa? Não é loucura, mãe. Eu amo ele. Amor? Filha, amor não paga as contas. Você vai jogar fora tudo que conquistou por causa de uma paixonite? A senhora não entende. Eu entendo perfeitamente. Você tá na idade do desespero, acha que não vai encontrar mais ninguém, aí se agarra no primeiro que aparece. Marina sentiu as lágrimas vindo. Não é assim, Marina. A voz do pai cortou. Você é adulta, faz o que quiser, mas não espere nosso apoio nessa aventura. Quando cair na real, estaremos aqui. No carro, Carlos dirigia em silêncio. Marina chorava baixinho. Desculpa, ela disse. Eles foram horríveis. Eles amam você. Só querem o melhor pra você. Você é o melhor pra mim. Carlos parou num farol. Olhou pra ela com aqueles olhos que sempre pareciam saber demais. Marina, eu preciso te contar uma coisa, mas não agora. No tempo certo. Que coisa? Você vai entender. Em breve, tudo vai fazer sentido. Só confia em mim mais um pouco. Era sempre assim. Esses mistérios, essas meias palavras. Marina às vezes se perguntava se Carlos escondia alguma coisa. Mas o quê? Ele era um livro aberto sobre a vida dele. Ou será que não? No trabalho, a situação piorou. Marina foi tirada do projeto com os japoneses. Conflito de agenda, disseram. Mentira. Era porque não queriam que ela representasse a empresa em jantares importantes. Afinal, e se ela levasse o namorado faxineiro? As amigas sumiram. O grupo do WhatsApp Poderosas do escritório criou outro grupo, sem ela. Marina descobriu por acaso, quando viu uma notificação no celular de Juliana. Você não foi incluída porque... Bem, você entende, né? Juliana tentou explicar. É que a gente vai em lugares, sabe como é. Lugares onde meu namorado não seria bem-vindo. Marina, não é pessoal, é completamente pessoal. Marina estava no limite, quase terminando com Carlos, não porque não amava ele, mas porque o preço estava muito alto. Foi então que aconteceu. Sexta-feira, fim de expediente. Marina estava saindo quando viu uma multidão no saguão. Seguranças, executivos, todo mundo agitado. O que aconteceu? O CEO mundial tá aqui. Chegou sem avisar. Quer uma reunião de emergência com toda a diretoria? Marina conhecia o CEO mundial só de foto. Richard Steinberg, um dos homens mais ricos do mundo, dono de metade da Nexus Corporation. Ele quase nunca vinha ao Brasil. Marina! Roberto, o chefe dela, apareceu suando. Preciso de você na reunião. Você tem os números do trimestre. Mas você disse que eu não era mais necessária nas reuniões importantes. Esquece o que eu disse. É uma emergência. Marina correu para a sala de reunião. Quando entrou, quase teve um infarto. Lá estava Richard Steinberg, um senhor de uns 60 anos, cabelos brancos, terno que provavelmente custava mais que um carro. E do lado dele, Carlos? Marina sussurrou. Carlos estava ali, com o uniforme de limpeza da biblioteca, parecendo completamente fora de lugar. Ou será que não? Ah, Marina! Richard sorriu. Finalmente conheço a famosa Marina. Carlos me falou muito sobre você. O quê? Como assim? Marina olhou para Carlos, que deu aquele sorriso misterioso de sempre. Senhor Steinberg, desculpe, mas o senhor conhece o Carlos? Richard riu. Uma risada genuína, calorosa. Conhecer? Minha querida, eu praticamente criei esse menino, mas essa é uma longa história. Carlos, você não contou nada pra ela? Ainda não, Richard. Não era o momento certo. Momento certo? Marina estava completamente perdida. Carlos, o que tá acontecendo? Foi então que Patrícia, a do RH, entrou correndo. Senhor Steinberg, que honra. Eu sou Patrícia, diretora de recursos humanos. Ah, você é Patrícia. O tom de Richard mudou completamente. Ficou frio. A mesma Patrícia
Patrícia que demitiu um funcionário exemplar sem justa causa? Patrícia ficou branca. Senhor? Carlos aqui me contou tudo sobre a demissão, sobre o bullying, sobre o preconceito. Richard se levantou. Sabe, eu tenho uma política muito clara sobre isso na minha empresa. Senhor Steinberg, eu posso explicar? Não precisa. Você está demitida. Agora. O silêncio na sala foi sepulcral. Marina não entendia nada. Como Carlos conhecia Richard Steinberg? Por que o homem mais poderoso da empresa estava defendendo um ex-faxineiro? Carlos. Richard colocou a mão no ombro dele. Acho que tá na hora de contar a verdade, não acha? Carlos olhou para Marina. E pela primeira vez, desde que ela conheceu ele, parecia nervoso. Marina, tem uma coisa que eu preciso te contar. Marina não imaginava que sua decisão de assumir o namoro provocaria. Marina ficou ali parada, olhando de Carlos para Richard Steinberg, tentando processar o que estava acontecendo. Mas antes que Carlos pudesse explicar qualquer coisa, Roberto, o chefe dela, interrompeu. Senhor Steinberg, com todo respeito, mas esse rapaz é apenas um faxineiro. Foi funcionário da limpeza aqui. Não entendo qual a relevância dele nessa reunião. Richard deu um sorriso que não chegou aos olhos. Apenas um faxineiro? Roberto, é assim que você vê as pessoas que trabalham nessa empresa? Por função? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você disse. Carlos, por favor, sente-se. Marina, você também. Marina sentou, as pernas bambas. Carlos pegou a mão dela por baixo da mesa. Vamos deixar as explicações para depois. Richard continuou. Primeiro quero entender exatamente o que aconteceu aqui nos últimos meses. Marina, me conte tudo. E quero a verdade. Marina olhou ao redor. Todos os executivos estavam ali. Roberto, Patrícia, que ainda estava em choque com a demissão, Juliana, todo mundo que tinha feito da vida dela um inferno. Eu me apaixonei pelo Carlos, e quando todos descobriram, viraram isso numa piada. Me excluíram de projetos, de reuniões, de tudo. Disseram que eu estava manchando a imagem da empresa. E você, Roberto? O que tem a dizer? Roberto ajustou a gravata nervoso. Senhor Steinberg, eu estava pensando no melhor para a empresa. Uma executiva sênior namorando alguém. Inadequado. Poderia afetar nossa credibilidade. Inadequado. Richard repetiu a palavra devagar. Carlos, você se considera inadequado? Nunca me considerei inadequado para nada, Richard. Especialmente não para amar alguém. Marina, Richard se virou para ela. Você sabia que Carlos fala 4 idiomas fluentemente? 4. Marina olhou para Carlos surpresa. Você disse 3? Ele é modesto. Também deve ter esquecido de mencionar que tem 2 cursos técnicos, um em programação e outro em gestão empresarial. Todos feitos online, enquanto trabalhava para sustentar a família. A sala ficou em silêncio. Marina apertou a mão de Carlos mais forte. Mas vamos parar com esse suspense. Richard disse. Carlos, conta para eles. Conta para Marina. Carlos respirou fundo. Marina, meu nome completo é Carlos Eduardo Steinberg Silva. O queixo de Marina caiu. Steinberg, Richard é meu padrinho. E mais que isso, quando meu pai morreu, ele cuidou de nós. Não financeiramente, porque minha mãe nunca aceitou caridade. Mas ele sempre esteve presente. Espera, Marina estava tentando entender. Você é parente dele? Não biologicamente, Richard explicou. O pai de Carlos era meu melhor amigo. Crescemos juntos no interior. Eu tive sorte, herdei dinheiro, investi certo, construí esse império. João, o pai dele, escolheu outro caminho. Foi professor a vida toda. Quando ele morreu, prometi que cuidaria da família. Mas então, Marina olhou para Carlos. Por que você nunca disse nada? Por que trabalhar como faxineiro? Carlos apertou a mão dela. Porque eu quis. Richard me ofereceu tudo. Faculdade paga, cargo na empresa, apartamento. Eu recusei. Queria construir minha própria história. Teimoso como o pai. Richard riu. Mas eu respeitei a decisão dele. Até que, há 6 meses, Carlos me ligou com uma proposta interessante. Marina sentiu um frio na barriga. Que proposta? Um teste, Carlos disse, olhando nos olhos dela. Eu queria trabalhar aqui na empresa, como faxineiro. Queria ver como as pessoas realmente são quando acham que você não é ninguém? Você planejou tudo isso? Não, Marina. Eu não planejei me apaixonar por você. Isso foi a melhor surpresa da minha vida. Roberto bateu na mesa. Isso é ridículo. Vocês nos enganaram. Enganamos? Richard se levantou. Nós mostramos quem vocês realmente são. Carlos trabalhou aqui por 6 meses. Foi o melhor funcionário da limpeza que vocês já tiveram. Sempre pontual, sempre eficiente. E como foi tratado? Ninguém respondeu. Vou dizer como. Com desprezo. Com arrogância. Como se ele fosse invisível. Menos que humano. Todos vocês, menos Marina. Eu também tratei ele mal no começo. Marina admitiu, lágrimas nos olhos. Mas você mudou, Carlos disse. Você me viu, me enxergou de verdade. Richard voltou a sentar. Sabem qual era o plano original? Carlos ia trabalhar aqui 1 ano, documentando tudo. O tratamento, o preconceito, o classismo. Ia ser um relatório sobre a cultura tóxica da empresa. Mas aí eu conheci Marina. Carlos continuou. E tudo mudou. Eu me apaixonei, de verdade. E quando vocês descobriram sobre
sobre nós quando começaram a humilhar ela. Eu quase contei tudo, mas Marina me surpreendeu. Como assim? Marina perguntou. Você me escolheu. Mesmo com toda a pressão, todo o preconceito, você me escolheu. Sabe quantas pessoas fariam isso? Escolher o amor em vez do status? Patrícia, que tinha ficado quieta até agora, explodiu. Isso é golpe! Vocês armaram pra gente! Golpe? Richard riu, mas não era uma risada alegre. Patrícia, você demitiu Carlos porque ele estava namorando uma executiva. Você espalhou fofocas maldosas sobre Marina. Você criou um ambiente de trabalho hostil. E agora tá se fazendo de vítima? Eu não sabia que ele era o quê? Importante? Rico? Meu afilhado? E se ele fosse só Carlos, o faxineiro? Aí tava tudo bem humilhar ele? Patrícia ficou vermelha e não respondeu. Marina se levantou, soltando a mão de Carlos. Eu preciso de ar. Saiu da sala quase correndo. Carlos foi atrás. Marina, espera! Ela parou no corredor, lágrimas descendo. Você mentiu pra mim. Eu omiti. É diferente. Não, não é. Carlos, eu me abri com você. Contei tudo. Meus medos, minhas inseguranças. E você tava fazendo um experimento social? Não era um experimento quando eu te beijei. Não era mentira quando eu disse que te amava? Como eu vou acreditar em você agora? Carlos se aproximou, mas Marina deu um passo pra trás. Marina, pensa. Se eu tivesse contado a verdade no começo, você teria me dado uma chance? Ou ia achar que eu era só um riquinho brincando de pobre? Eu não sei. E se eu contasse depois que a gente começou a namorar? Você ia achar que eu não confiei em você, que te enganei. E não foi isso que você fez? Eu tentei te contar várias vezes, mas aí via você me defendendo, lutando por nós, sendo tão corajosa, e eu pensava, só mais um dia, só mais uma semana. Marina encostou na parede, exausta. Sua mãe sabe? Dona Maria? Minha mãe sabe tudo. Aliás, ela me xingou muito por não te contar logo. Disse que mulher de verdade não se engana. E seus sobrinhos? A casa humilde? Tudo mentira? Nada é mentira. A casa é real, minha mãe mora lá por escolha. Meus sobrinhos são reais. Eu realmente cuido deles. A única coisa que omiti foi minha conexão com Richard. Marina olhou pra ele. Carlos, o faxineiro. Carlos, o homem que ela amava. Carlos, o mentiroso. Carlos, o bilionário disfarçado. Qual era o verdadeiro? Eu preciso de tempo, ela disse. Marina, por favor, Carlos. Ou seja lá qual for seu nome verdadeiro. Eu preciso processar isso. Voltou pra sala de reunião. Richard estava de pé falando e a partir de hoje as coisas vão mudar. Roberto, você está rebaixado. Marina assume sua posição. O quê? Marina parou na porta. Você mostrou algo que ninguém aqui teve. Coragem e integridade. Escolheu o amor em vez da conveniência. Isso é o tipo de liderança que eu quero na minha empresa. Senhor Steinberg, eu agradeço, mas sem mais. Você merece. E quanto a vocês, ele olhou para os outros executivos. Vão passar por um treinamento intensivo sobre diversidade e respeito. Quem não concordar, a porta está aberta. Juliana levantou a mão. E o Carlos? O que acontece com ele? Carlos entrou na sala. Eu vou continuar sendo quem sempre fui. Carlos. Só que agora vou trabalhar no que sempre quis. Desenvolvimento de projetos sociais. A Nexus vai criar uma fundação para ajudar jovens de baixa renda a estudar. Eu vou coordenar. Com todo o seu dinheiro? Roberto perguntou sarcástico. Que dinheiro? Carlos riu. Eu não tenho dinheiro. Richard tem. Eu tenho o que sempre tive. Minha dignidade e meu trabalho. Mas você é herdeiro dele. Richard balançou a cabeça. Carlos não é meu herdeiro. Nunca quis ser. Todo meu dinheiro vai para caridade quando eu morrer. Carlos sabe disso desde sempre. Marina olhou para Carlos com novos olhos. Então ele realmente tinha escolhido aquela vida? Não era pose, não era teste. Era quem ele era de verdade? A reunião acabou com várias demissões, várias promoções e muita gente em choque. Marina saiu sem falar com ninguém. Precisava pensar. Em casa, deitada na cama, ela recebeu uma mensagem de Carlos. Eu entendo se você não quiser mais nada comigo, mas precisa saber, cada momento com você foi real. Cada palavra de amor foi verdade. Eu sou o mesmo Carlos que derramou café em você, o mesmo que te fez rir no terraço, o mesmo que te ama. A única diferença é que agora você sabe que eu escolhi ser quem sou, não fui obrigado pela vida. Isso me faz pior pessoa? Marina ficou olhando a mensagem por muito tempo. Depois pegou o telefone e ligou pra mãe. Mãe, preciso te contar uma coisa. Contou tudo, a história toda. O silêncio do outro lado foi longo. Então ele é rico? Não, mãe. Ele escolheu não ser. Que homem abre mão de uma fortuna? Um homem que valoriza outras coisas? Marina, você tá me dizendo que esse rapaz podia ter tudo e escolheu ser faxineiro pra testar o caráter das pessoas? É. E passou no teste? Marina pensou. Acho que quem passou no teste fui eu. No dia seguinte, Marina chegou no trabalho como a nova chefe. A mesma mulher que tinha sido humilhada por namorar um faxineiro, agora era a superior de todos que riram dela. Roberto teve que entregar a sala pra ela. Espero que seja feliz, ele disse amargo. Roberto, você ainda não entendeu, né? Eu já era feliz. Com ou sem cargo, com ou sem dinheiro. Eu tinha amor. Vocês é que eram infelizes. Por isso precisavam humilhar os outros pra se sentir melhor.
Patrícia veio pedir desculpas. E o emprego de volta. Patrícia, você não tá arrependida do que fez. Tá arrependida de ter feito com a pessoa errada. Por favor, Marina. Eu tenho família. Carlos também tinha. Não impediu você de demitir ele, mas ele não precisava do emprego. E como você sabia disso na época? Você nem perguntou. Só assumiu que ele não era importante. Marina não recontratou Patrícia. Nem aceitou as falsas amizades que vieram correndo. Mas também não foi vingativa. Tratou todos com o respeito profissional que mereciam. Nada mais, nada menos. Carlos apareceu no fim do dia. Posso entrar? É sua empresa, não é minha. Nunca foi. Marina, precisamos conversar. Sobre nós. Ainda existe um nós? Marina olhou pra ele. O mesmo Carlos. Mesmos olhos, mesmo sorriso, mesma calma. Eu não sei. O que preciso fazer pra você confiar em mim de novo? Não sei se é questão de fazer algo. É questão de... Por quê, Carlos? Por que todo esse teatro? Carlos sentou na frente dela. Meu pai morreu de desgosto, Marina. Sabe por quê? Porque descobriu que o melhor amigo dele, o cara que ele considerava irmão, estava roubando a escola onde ele trabalhava. Meu pai denunciou, perdeu o emprego, foi difamado, morreu sendo chamado de mentiroso. Carlos. Richard descobriu a verdade depois. O amigo do meu pai realmente estava roubando, mas era tarde demais. Desde então, Richard ficou obcecado em descobrir o caráter real das pessoas. E eu cresci vendo como as pessoas tratam mal quem consideram inferior. Então você decidiu testar todo mundo? Não. Eu decidi viver uma vida honesta, simples, digna, como meu pai. Mas quando vi a vaga de faxineiro aqui, pensei, por que não? Por que não ver como é do outro lado? E o que você descobriu? Que a maioria das pessoas são ruins quando acham que não tem consequências. Mas também descobri você. Descobri que existe amor verdadeiro, que existe gente boa, que vale a pena lutar. Marina sentiu as lágrimas voltando. Você devia ter me contado. Quando? No primeiro encontro? Oi, eu sou o Carlos. Finjo ser pobre, mas meu padrinho é bilionário. No primeiro beijo? No primeiro eu te amo? Sim. Em qualquer um desses momentos. E você? Quando você ia me contar que teve vergonha de mim no começo? Que pensou em terminar várias vezes? Que quase cedeu à pressão? Marina ficou em silêncio. Era verdade. Todos nós temos nossos segredos, Marina. Ele continuou, a voz baixa e séria. Coisas que não contamos por medo de sermos julgados. Você não me contou que sentia vergonha? Eu não te contei quem eu era. Estávamos ambos com medo. A diferença é que o nosso amor foi mais forte que o medo. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. Ele tinha razão. Ela não era uma santa na história. Tinha tido seus próprios preconceitos, suas próprias dúvidas. Tinha lutado contra a vergonha tanto quanto lutou pelos sentimentos dela. Eu te amo, Carlos, ela disse finalmente. E era a coisa mais honesta que tinha dito em toda a sua vida. Amei o faxineiro. Amei o leitor de filosofia. Amei o homem que me fez questionar tudo. Não sei se consigo amar o mentiroso. Então não ame o mentiroso. Ele se aproximou, pegando as mãos dela. Ame o homem que está na sua frente agora. O homem que aprendeu a lição mais importante da vida com você. Que lição? Que não importa o que as pessoas pensam. Não importa o status. Não importa o dinheiro. A única coisa que importa é encontrar alguém que veja quem você é de verdade. E você me viu, Marina. Mesmo quando eu estava coberto de poeira e com um esfregão na mão, você me viu. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina, mas agora não eram de raiva ou confusão. Eram de alívio, de entendimento. O que a gente faz agora? Ela sussurrou. Carlos sorriu. Aquele sorriso que a desmontava inteira. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão caro do escritório da presidência. Carlos, o que você tá fazendo? Levanta! Eu sei que tudo isso é uma loucura, ele disse, ignorando o pedido dela e olhando fundo nos seus olhos. Eu sei que eu comecei tudo errado, que teve mentira, que você duvidou, que todo mundo se meteu, mas a única coisa que foi 100% real, desde o café derramado naquele corredor, foi o que eu sinto por você. Ele não tirou uma caixinha de veludo do bolso. Não tinha anel de diamante. Era só ele, ali no chão com o coração na mão. Casa comigo, Marina. Não com o afilhado do bilionário, nem com o ex-faxineiro. Casa com o Carlos. O cara que te ama mais que tudo e que promete nunca mais esconder nada de você. Casa comigo e me ajuda a construir algo de verdade. Não só na nossa vida, mas na vida de muita gente com a fundação. Marina olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente. As pessoas passavam pelo corredor de vidro e olhavam chocadas. O escritório inteiro estava assistindo, mas pela primeira vez, Marina não se importou. Ela se ajoelhou também, ficando na altura dele. Colocou as mãos no rosto dele e o beijou. Um beijo que dizia tudo. Que dizia sim, que dizia eu te perdoo, que dizia eu te amo, que dizia pra sempre sim. Ela sussurrou contra os lábios dele. Eu caso com você, Carlos Eduardo Steinberg Silva, mas com uma condição, qualquer uma. Nunca mais derrame café em mim de propósito. Ele riu, uma risada que ecoou por todo o andar. Eu prometo, ela disse sim. Ali no meio daquele escritório que tinha sido palco de tanta dor, preconceito e humilhação, ela disse sim. Eles se levantaram de mãos dadas e encararam o mundo, que agora olhava para eles não com pena ou escárnio, mas com uma mistura de choque, inveja e um pingo de respeito. Eles achavam que a revelação tinha sido o fim da história. Mal sabiam
sabiam eles que um simples sim era, na verdade, apenas o começo de uma jornada ainda mais complicada. Porque agora, Marina não era mais a executiva que namorava o faxineiro. Ela era a mulher que ia se casar com o herdeiro secreto. E essa nova história vinha com seus próprios desafios. O casamento seria simples, mas o que aconteceu depois ninguém poderia prever. Patrícia veio pedir desculpas. E o emprego de volta. Patrícia, você não tá arrependida do que fez. Tá arrependida de ter feito com a pessoa errada. Por favor, Marina. Eu tenho família. Carlos também tinha. Não impediu você de demitir ele, mas ele não precisava do emprego. E como você sabia disso na época? Você nem perguntou. Só assumiu que ele não era importante. Marina não recontratou Patrícia. Nem aceitou as falsas amizades que vieram correndo. Mas também não foi vingativa. Tratou todos com o respeito profissional que mereciam. Nada mais, nada menos. Carlos apareceu no fim do dia. Posso entrar? É sua empresa, não é minha. Nunca foi. Marina, precisamos conversar. Sobre nós. Ainda existe um nós? Marina olhou pra ele. O mesmo Carlos. Mesmos olhos, mesmo sorriso, mesma calma. Eu não sei. O que preciso fazer pra você confiar em mim de novo? Não sei se é questão de fazer algo. É questão de... Por quê, Carlos? Por que todo esse teatro? Carlos sentou na frente dela. Meu pai morreu de desgosto, Marina. Sabe por quê? Porque descobriu que o melhor amigo dele, o cara que ele considerava irmão, estava roubando a escola onde ele trabalhava. Meu pai denunciou, perdeu o emprego, foi difamado, morreu sendo chamado de mentiroso. Carlos. Richard descobriu a verdade depois. O amigo do meu pai realmente estava roubando, mas era tarde demais. Desde então, Richard ficou obcecado em descobrir o caráter real das pessoas. E eu cresci vendo como as pessoas tratam mal quem consideram inferior. Então você decidiu testar todo mundo? Não. Eu decidi viver uma vida honesta, simples, digna, como meu pai. Mas quando vi a vaga de faxineiro aqui, pensei, por que não? Por que não ver como é do outro lado? E o que você descobriu? Que a maioria das pessoas são ruins quando acham que não tem consequências. Mas também descobri você. Descobri que existe amor verdadeiro, que existe gente boa, que vale a pena lutar. Marina sentiu as lágrimas voltando. Você devia ter me contado. Quando? No primeiro encontro? Oi, eu sou o Carlos. Finjo ser pobre, mas meu padrinho é bilionário. No primeiro beijo? No primeiro eu te amo? Sim. Em qualquer um desses momentos. E você? Quando você ia me contar que teve vergonha de mim no começo? Que pensou em terminar várias vezes? Que quase cedeu à pressão? Marina ficou em silêncio. Era verdade. Todos nós temos nossos segredos, Marina. Ele continuou, a voz baixa e séria. Coisas que não contamos por medo de sermos julgados. Você não me contou que sentia vergonha? Eu não te contei quem eu era. Estávamos ambos com medo. A diferença é que o nosso amor foi mais forte que o medo. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. Ele tinha razão. Ela não era uma santa na história. Tinha tido seus próprios preconceitos, suas próprias dúvidas. Tinha lutado contra a vergonha tanto quanto lutou pelos sentimentos dela. Eu te amo, Carlos, ela disse finalmente. E era a coisa mais honesta que tinha dito em toda a sua vida. Amei o faxineiro. Amei o leitor de filosofia. Amei o homem que me fez questionar tudo. Não sei se consigo amar o mentiroso. Então não ame o mentiroso. Ele se aproximou, pegando as mãos dela. Ame o homem que está na sua frente agora. O homem que aprendeu a lição mais importante da vida com você. Que lição? Que não importa o que as pessoas pensam. Não importa o status. Não importa o dinheiro. A única coisa que importa é encontrar alguém que veja quem você é de verdade. E você me viu, Marina. Mesmo quando eu estava coberto de poeira e com um esfregão na mão, você me viu. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina, mas agora não eram de raiva ou confusão. Eram de alívio, de entendimento. O que a gente faz agora? Ela sussurrou. Carlos sorriu. Aquele sorriso que a desmontava inteira. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão caro do escritório da presidência. Carlos, o que você tá fazendo? Levanta! Eu sei que tudo isso é uma loucura, ele disse, ignorando o pedido dela e olhando fundo nos seus olhos. Eu sei que eu comecei tudo errado, que teve mentira, que você duvidou, que todo mundo se meteu, mas a única coisa que foi 100% real, desde o café derramado naquele corredor, foi o que eu sinto por você. Ele não tirou uma caixinha de veludo do bolso. Não tinha anel de diamante. Era só ele, ali no chão com o coração na mão. Casa comigo, Marina. Não com o afilhado do bilionário, nem com o ex-faxineiro. Casa com o Carlos. O cara que te ama mais que tudo e que promete nunca mais esconder nada de você. Casa comigo e me ajuda a construir algo de verdade. Não só na nossa vida, mas na vida de muita gente com a fundação. Marina olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente. As pessoas passavam pelo corredor de vidro e olhavam chocadas. O escritório inteiro estava assistindo, mas pela primeira vez, Marina não se importou. Ela se ajoelhou também, ficando na altura dele. Colocou as mãos no rosto dele e o beijou. Um beijo que dizia tudo. Que dizia sim, que dizia eu te perdoo, que dizia eu te amo, que dizia pra sempre sim. Ela sussurrou contra os lábios dele. Eu caso com você, Carlos Eduardo
Steinberg Silva, mas com uma condição, qualquer uma. Nunca mais derrame café em mim de propósito. Ele riu, uma risada que ecoou por todo o andar. Eu prometo, ela disse sim. Ali no meio daquele escritório que tinha sido palco de tanta dor, preconceito e humilhação, ela disse sim. Eles se levantaram de mãos dadas e encararam o mundo, que agora olhava para eles não com pena ou escárnio, mas com uma mistura de choque, inveja e um pingo de respeito. Eles achavam que a revelação tinha sido o fim da história. Mal sabiam eles que um simples sim era, na verdade, apenas o começo de uma jornada ainda mais complicada. Porque agora, Marina não era mais a executiva que namorava o faxineiro. Ela era a mulher que ia se casar com o herdeiro secreto. E essa nova história vinha com seus próprios desafios. O casamento seria simples, mas o que aconteceu depois ninguém poderia prever. O casamento aconteceu numa quarta-feira cinzenta, num cartório frio e impessoal no centro da cidade. Não era nada como Marina tinha sonhado quando era adolescente. Não tinha um corredor de igreja, não tinha um vestido de noiva caro, não tinha centenas de convidados. A realidade era uma sala pequena com paredes beges, um juiz de paz com cara de tédio e o som do trânsito de São Paulo vazando pela janela. Marina usava um vestido branco simples, um que ela já tinha no armário para ocasiões de trabalho. Carlos vestia o único terno que possuía, o mesmo que usou no desastroso jantar com a família dela. Mesmo assim, quando ele a viu entrar na salinha, seus olhos brilharam de um jeito que valia mais que todos os diamantes do mundo. As testemunhas eram um reflexo perfeito de suas novas vidas. De um lado, Dona Maria, a mãe de Carlos, com um vestido florido simples e lágrimas de felicidade escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ela segurava um lencinho bordado e não parava de sussurrar: "Meus filhos, que Deus abençoe." Do outro, Richard Steinberg. O bilionário tinha pegado um jato particular de Nova York, atravessado o continente apenas para assinar um papel como testemunha, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o cartório inteiro. E os pais de Marina? Eles não estavam lá. A última mensagem do pai dela tinha sido curta e fria. "Filha, quando essa sua fase de rebeldia passar e você cair na real, estaremos aqui. Não contaremos com nosso apoio para essa loucura." Cada palavra era como uma pequena facada no coração de Marina. Ela tinha conquistado tanto na vida, tinha dado tanto orgulho a eles, mas no momento mais importante, eles a abandonaram por puro preconceito. A dor era real, mas quando ela olhou para Carlos, que segurou sua mão com firmeza, sentiu uma força que não sabia que tinha. Eles eram sua família agora. Eu, Carlos Eduardo Steinberg Silva, recebo você, Marina Cavalcante, como minha legítima esposa e prometo amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. A ironia da palavra pobreza quase fez Marina rir. Eu, Marina Cavalcante, recebo você, Carlos Eduardo Steinberg Silva, como meu legítimo esposo. Quando o juiz disse: "Pode beijar a noiva", o beijo deles foi rápido, mas carregado de significado. Era um selo de um compromisso que ia muito além do papel. Na saída, Richard deu um abraço de urso em Marina. "Você acabou de se casar com o homem mais teimoso, íntegro e ocasionalmente mais irritante que eu conheço. Bem-vinda oficialmente à família, minha filha." A vida seguiu. A transição de Marina para o cargo de diretora foi desafiadora. Ninguém ousava confrontá-la, mas a hostilidade estava no ar. Os antigos colegas a tratavam com uma formalidade gelada. As reuniões eram tensas. As amigas, como Juliana, simplesmente fingiam que ela não existia. Carlos, por sua vez, mergulhou de cabeça no projeto da fundação. Ele ocupava uma salinha emprestada no térreo, cheia de planilhas, livros e projetos. Para a maioria dos funcionários, ele era apenas o marido da chefe, uma figura estranha que aparecia de vez em quando. A prova de fogo veio com o convite para a festa anual da empresa. O mesmo evento, no mesmo Hotel Fasano, no mesmo salão onde, meses antes, a vida de Marina tinha se transformado num show de humilhação pública. "A gente não precisa ir, meu amor", Carlos disse na noite anterior, enquanto via Marina encarar o convite como se fosse uma intimação. "Podemos simplesmente ficar em casa, pedir uma pizza e assistir a um filme." Marina balançou a cabeça. "Não, nós precisamos ir. Eu não vou mais me esconder ou sentir vergonha. Eu sou a diretora desta empresa agora, e você é o meu marido. Iremos de cabeça erguida." E assim fizeram. Entraram no salão de mãos dadas, Marina com um vestido azul marinho elegante e Carlos com o mesmo terno do casamento, mas com uma confiança que ele não tinha antes. O efeito foi imediato e previsível. O zumbido das conversas diminuiu, os rostos se viraram, os cochichos começaram. Mas desta vez Marina não baixou os olhos. Ela sorriu, cumprimentou as pessoas e caminhou até a mesa reservada para a diretoria como se fosse a dona do lugar, porque de certa forma ela era. A noite se arrastou. Marina fez seu discurso, falou sobre metas, resultados e o futuro promissor da Nexus.
momentos. Tudo estava estranhamente normal. Até que o inferno resolveu fazer uma entrada triunfal na forma de Patrícia, a ex-diretora de RH, bêbada, maquiagem borrada, segurando um microfone que ela provavelmente roubou do mestre de cerimônias. "Boa noite, pessoal!" Ela gritou, a voz distorcida pelo álcool e pelo eco do salão. "Desculpa interromper a festa dos hipócritas, mas eu não podia deixar de vir dar os parabéns ao casal do ano." O salão ficou em um silêncio mortal. Seguranças começaram a se mover, mas era tarde demais. Marina Cavalcante. Ela apontou um dedo trêmulo na direção de Marina. "A nossa inspiração. A prova viva de que a melhor maneira de subir na carreira é descer o nível na vida pessoal. Dormiu com o faxineiro e acordou diretora. Que belo plano de carreira, não é mesmo? Palmas pra ela, pessoal." Roberto Sampaio, o ex-chefe que estava numa mesa no canto, soltou uma risada debochada. Outros riram nervosamente sem saber como reagir. E o que dizer do noivo? Patrícia continuou, cambaleando perigosamente. "Carlos, o coitadinho. O homem que limpava a nossa sujeira. Tão pobre, tão humilde. Que agora é sustentado pela esposa e ganhou uma fundação de presente para não ficar desocupado. Que conveniente. O verdadeiro golpe do baú versão masculina. Me ensina o truque, Carlos." Marina sentiu o sangue ferver. Ela se levantou, pronta para arrancar aquele microfone da mão dela, mas Carlos a segurou pelo braço. "Calma, amor. Deixa ela. Deixa todo mundo ver o veneno sair. É melhor assim. Vocês todos." E Patrícia agora gritava para a plateia. "Seus falsos. Vocês me contavam as piadas sobre ele. Vocês riam pelas costas. E agora babam o ovo dela. Ela é uma farsa. E ele é um aproveitador de marca maior." Foi nesse exato instante que as portas duplas do salão se abriram com um estrondo. E por elas entrou Richard Steinberg, ladeado por 2 seguranças. Ele não parecia com raiva. Parecia algo muito pior, desapontado. A sua presença tinha um peso que silenciou até a respiração das pessoas. Ele caminhou lentamente pelo salão, o som de seus sapatos caros ecoando no mármore. Seus olhos azuis e frios estavam fixos no palco. Patrícia congelou, o microfone escorregando de sua mão suada. Richard subiu os degraus, pegou o microfone do chão com uma calma assustadora e se virou para a plateia. "Boa noite a todos", ele disse, sua voz calma, mas cheia de autoridade. "Peço desculpas pela interrupção e pela cena lamentável. Eu não planejava falar hoje, mas sinto que uma explicação se faz necessária para acabar com os mal-entendidos de uma vez por todas." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Carlos, que estava de pé ao lado de Marina. "Carlos, meu rapaz, acho que já chega dessa brincadeira, não acha?" A confusão no salão era palpável. "Brincadeira? Que brincadeira? Nos últimos meses", Richard continuou, "muitos de vocês trabalharam ao lado deste homem. Vocês o conheceram como Carlos, o faxineiro. Mas o que a grande maioria de vocês não sabe é que ele estava aqui em uma missão. Ele era, na verdade, os meus olhos e os meus ouvidos dentro da Nexus Brasil." Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Roberto Sampaio, o ex-chefe, ficou da cor de um fantasma. Juliana, a ex-amiga de Marina, levou a mão à boca, os olhos arregalados. "Por muitos anos, eu ouvi relatos de que a cultura da minha empresa aqui no Brasil era tóxica, classista e cheia de preconceitos. Eu precisava saber a verdade, sem filtros. E o Carlos, meu afilhado, a quem considero um filho, se voluntariou para essa difícil missão." Afilhado. A palavra caiu como uma bomba atômica no meio da festa. "Ele não é meu herdeiro, como a imaginação fértil de alguns pode sugerir." Richard esclareceu com um olhar cortante para Patrícia. "Carlos sempre fez questão de construir seu próprio caminho. No entanto, ele será o presidente e diretor executivo do maior investimento que o grupo Steinberg já fez na América Latina. A Fundação Steinberg para a Educação e Desenvolvimento, com um aporte inicial de 50 milhões de dólares para financiar a educação de jovens de baixa renda. 50 milhões de dólares. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir um alfinete cair. E de repente os flashbacks vieram na mente de todos. Aquele vocabulário culto, a calma sobre-humana sob pressão, o conhecimento vasto sobre tantos assuntos, a postura digna, os sinais. Os sinais estavam todos lá, o tempo todo, mas foram completamente ofuscados pelo preconceito que só permitia que eles enxergassem um uniforme cinza e um esfregão. As reações foram um espetáculo à parte. Roberto Sampaio foi o primeiro a se mover, correndo na direção de Carlos, o suor brilhando em sua testa. "Carlos, meu caro, que surpresa maravilhosa. Eu sempre soube que você era um homem de grande valor. Sempre disse." Juliana correu para Marina já com lágrimas de crocodilo nos olhos. "Amiga, me perdoa. Como eu fui cega e estúpida. Podemos voltar a ser o que éramos antes? Por favor." E Patrícia? Ela permaneceu no palco, petrificada, uma estátua de vergonha e desespero, vendo sua vida profissional e social ser aniquilada ao vivo. Mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. Carlos se aproximou e pegou o microfone da mão de Richard. Ele olhou para
cada rosto naquela plateia, rostos que um dia o trataram como invisível, como lixo, como piada. Ele não gritou. Sua voz era a mesma de sempre, calma, firme e cortante. Eu não mudei. Eu ainda sou o mesmo homem que limpava os banheiros de vocês. O mesmo homem com quem vocês se recusavam a pegar o elevador. O mesmo homem que almoçava sozinho no terraço. A única coisa que mudou hoje foi a informação que vocês têm sobre mim. Ontem o rótulo era faxineiro. Hoje o rótulo é afilhado do bilionário. O fato de um rótulo mudar completamente a forma como vocês tratam um ser humano diz tudo sobre o caráter de vocês. E absolutamente nada sobre o meu. Ele largou o microfone no chão com um baque surdo, pegou a mão de Marina e a beijou na frente de todos. Justiça. Não era vingança, era justiça poética. O castelo de cartas da hipocrisia tinha finalmente desmoronado. Eles saíram daquele salão de cabeça erguida, deixando para trás o caos, a vergonha e as tentativas patéticas de bajulação. Mas a verdadeira lição, aquela que consolidaria o futuro deles e redefiniria o significado de tudo o que viveram, ainda estava por vir. O silêncio dentro do carro na volta para casa era denso. Não era um silêncio constrangedor, mas sim um silêncio de processamento. A adrenalina da noite baixava lentamente, dando lugar a uma mistura complexa de emoções. Marina olhava para as luzes de São Paulo passando pela janela, cada farol parecendo um flash da noite que acabara de viver. O rosto bêbado de Patrícia, o choque nos olhos de Roberto, as lágrimas falsas de Juliana. Você está bem? Carlos perguntou, a voz suave, quebrando o silêncio. Marina virou-se para ele. Eu não sei. É estranho. Eu me sinto vingada, mas não me sinto feliz com isso. Sinto alívio, mas também sinto uma tristeza por tudo que se perdeu. Eu entendo, ele disse, parando o carro no semáforo e pegando a mão dela. Você não perdeu nada que fosse de verdade, Marina. Amizades que acabam por causa de preconceito nunca foram amizades. Respeito que só existe por causa de um título nunca foi respeito. Eu sei, mas dói mesmo assim. Ela apertou a mão dele. Carlos, por que você fez tudo isso? Eu sei sobre seu pai, sobre sua promessa ao Richard. Mas por que se submeter a tanto? Por que aguentar tanta humilhação em silêncio? Carlos respirou fundo. Porque eu precisava entender. Meu pai morreu acreditando que o mundo era um lugar injusto, onde o caráter não valia nada. Eu cresci com essa sombra. Eu queria provar para mim mesmo que ele estava errado, que existiam pessoas que conseguiam enxergar além do uniforme, do contra-cheque, do status. Ele continuou, os olhos fixos na estrada, mas a mente longe. Nos primeiros meses, eu achei que meu pai tinha razão. Eu era invisível. As pessoas esbarravam em mim e nem pediam desculpa. Ninguém nunca me deu um bom dia. Eu era apenas parte da mobília que se movia. Eu estava pronto para desistir e dizer ao Richard que a empresa estava podre por dentro. E o que te fez mudar de ideia? Marina perguntou, já sabendo a resposta. Você derramou café em mim. E pela primeira vez em meses, alguém me olhou nos olhos. Sim, você estava chocada que eu lia Aristóteles. Você tinha seus próprios preconceitos, mas você me viu. E continuou me vendo dia após dia. Você lutou contra o que a sociedade dizia, contra o que sua família dizia, contra o que até uma parte de você mesma dizia, para ficar comigo. Você, Marina, foi a resposta que eu procurei a vida inteira. Você provou que meu pai estava errado. O caráter ainda importa. O amor ainda vence. Naquela noite, eles não fizeram amor. Eles conversaram até o amanhecer. Sobre o futuro, sobre os medos, sobre como construir uma vida juntos baseada na verdade absoluta. Foi a noite em que a última parede entre eles finalmente desabou. Os dias seguintes no escritório foram um teste final. Patrícia apareceu na porta da sala de Marina, magra, abatida, os olhos vermelhos de tanto chorar. Marina, por favor, eu imploro. Não me deixe perder tudo. Eu tenho filhos, tenho um financiamento. Marina a convidou para sentar. Patrícia, quando você demitiu o Carlos, você perguntou se ele tinha família? Se ele tinha contas para pagar? Não. Você o descartou como se ele fosse um objeto, porque na sua cabeça ele te dá que era importante. O que você está sentindo agora não é arrependimento pelo que fez, é medo das consequências. E essas são duas coisas muito diferentes. Eu não posso te ajudar. Roberto Sampaio tentou uma abordagem diferente. Bajulação. Doutora Marina, a nova diretora, sempre soube do seu potencial. Se precisar de qualquer coisa, qualquer conselho, estou aqui para servir. Marina o olhou com frieza. Roberto, a única coisa que preciso de você é o relatório de vendas até o fim do dia. E pode me chamar de Marina, como você sempre fez quando achava que eu era sua subordinada. A mais difícil foi Juliana. Ela esperou Marina na saída do estacionamento. Amiga, por favor, me dá uma chance de consertar as coisas. Eu sinto tanto a sua falta. Eu também sinto falta da amiga que eu achava que você era, Ju. Marina disse, a voz cheia de uma tristeza
tristeza genuína. Mas a amizade se baseia em confiança e lealdade. Você me excluiu, riu de mim pelas costas e me abandonou no pior momento da minha vida. Como eu posso confiar em você de novo? A verdade é que não posso. Desejo tudo de bom pra você, de verdade, mas a nossa amizade acabou. Com o tempo, as coisas mudaram na Nexus. Sob a liderança de Marina e a influência de Richard, uma nova política de tolerância zero ao assédio moral e ao preconceito foi implementada. Salários foram reajustados e um programa foi criado para dar oportunidades de crescimento para os funcionários de todos os níveis. A cultura da empresa lentamente começou a se curar. 2 anos se passaram. Hoje, se você entrar no prédio da Nexus Corporation, vai ver uma foto grande no hall de entrada. Nela estão Marina Cavalcante, agora CEO da filial brasileira, e Carlos Steinberg Silva, presidente da Fundação Steinberg, que já ajudou mais de 5.000 jovens a entrar na universidade. Eles estão abraçados, sorrindo. Eles não moram numa mansão. Compraram um apartamento confortável, perto da casa de Dona Maria, que agora é cuidada por uma enfermeira particular e vive mimando os netos que Marina e Carlos planejam ter em breve. Eles ainda vão a jantares de negócios, mas Carlos nunca usa um terno que não seja aquele que usou no casamento. É o seu lembrete constante de onde ele veio e do que realmente importa. Marina se tornou uma líder admirada, não por medo, mas por inspirar as pessoas a serem suas melhores versões. Ela aprendeu que o verdadeiro poder não está num cargo ou num sobrenome, mas na coragem de ser quem você é e de amar quem você ama, não importa o que o mundo diga. A história deles virou uma espécie de lenda na empresa, contada aos novos funcionários. Uma história sobre preconceito e redenção, sobre aparências e essência, sobre como o valor de uma pessoa não está no que ela veste ou em quanto ela ganha, mas naquilo que ela carrega dentro do coração. Pensa comigo agora. Essa história parece um conto de fadas, mas ela é sobre todos nós. Todos os dias a gente cruza com dezenas de Carlos. O porteiro do prédio, a moça da limpeza do shopping, o motorista do aplicativo, o garçom que nos serve. Pessoas que a gente mal olha nos olhos, que a gente julga pelo uniforme, que a gente resume a uma função. A gente não sabe as batalhas que eles enfrentam, os livros que eles leram, os sonhos que eles têm. E a pergunta que fica, a pergunta que realmente importa no final de tudo isso, não é sobre Marina ou Carlos. É sobre você. E você? Como teria tratado o Carlos? Como você trata as pessoas que o mundo te diz que são inferiores a você? A resposta revela muito mais sobre você do que sobre elas.